Glória a Deus, hein? Estamos juntos mais uma vez. O Senhor permitiu essa nossa conexão, hein? Nossos caminhos se cruzarem, mesmo pelo advento aí da internet ou nossa TV, esse recurso tecnológico. Meu abraço, que o Senhor te abençoe. Espero que a minha voz, imagem, chegue a você em um dia que você esteja bem, esteja forte e principalmente o assunto dos últimos dias, né? Saudável, em nome de Jesus. E se porventura isso tudo não, talvez alguém diz, pastor Sodré, é o oposto, hein? Estou em quarentena, estou talvez positivado, pois a mensagem chega para você também. Olha só a graça do Evangelho, ela chega para você também e a mensagem que virá vai lhe tocar também, como me tocou e eu transmiti para a nossa igreja aqui em Blumenau. Eu batizei o tema como Viva a Vida no Tempo Regulamentar. Como se fosse uma partida de futebol, você sabe que existe o tempo regulamentar, os 45 do primeiro tempo, os 45 do segundo tempo e aquela tolerânciazinha que o juiz dá, né? 2, 3, 5, dependendo do caso, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Orientações em que o juiz permite a partida alongar um pouquinho mais. A palavra de ordem da lição que virá é essa: aproveite o tempo regulamentar. E ao longo da mensagem você verá alguns casos na Bíblia que tiveram esse extrazinho, igual o juiz permite a partida alongar um pouquinho mais. Mas por regra, mais uma vez eu digo, aproveite o tempo regulamentar. Nossos contatos aparecem aí no rodapé, meus contatos de rede social aí estão, Facebook, o Instagram, como também o YouTube. Você pode interagir através delas, tá bom? Como também eu deixo a seguir o QR Code para você entrar para a nossa lista de amigos do WhatsApp. Eu chamo carinhosamente do nosso Zap Pastoral. Através dele você pode interagir e ficar ciente quando estamos ao vivo ou uma palavra de fé gratuitamente no seu celular, tá bom? Vamos agora à mensagem, daqui a pouco eu volto. Venha junto e glorifique ao Senhor junto comigo. E aqui, amigos, ainda estamos com a nossa decoração de Natal, relembrando o culto que vivemos no próprio dia 25 de Natal, que foi, olha, foi uma bênção. Agora, ao final do dia, já mudamos tudo e já nos organizando para a virada. Virada, estaremos aqui outra vez, hein? Em nome de Jesus. Conhece? Louve ao Senhor comigo. Amanheceu, nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem força, desanimado, decidido a largar tudo e parar. Deus conhece, diga, Deus conhece tua estrutura, sabe o que estás fazendo, mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o seu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Diz, volta para o mar, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Diz, quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Vamos no início, diga lá. Amanheceu, diz, nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem força, desanimado, decidido a largar tudo e parar. Deus conhece, diz, Deus conhece tua estrutura, sabe o que estás fazendo, mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o seu lugar. Quem mandou largar a rede? Diga, irmão. É pra parar não, cristão. Não é não, não é não, não é não. Quem mandou? Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte
para o mar alto no lugar da tua vergonha. Aperta as palmas e a voz, diga você. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volta para o mar alto no lugar da tua vergonha. Honrar, honrar. Quem mandou? Ó, meu Isaac louvando de lá também. Registra isso. Cameraman, registra isso, meu garoto louvando, olha lá. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Diga lá, quem mandou largar? Quem? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha. 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 Demais! No lugar da tua vergonha. No lugar da tua vergonha. E aplauda o Senhor que honra os seus servos. Você diga amém. Sente-se, irmãos, depois louvamos mais. Eu sei que o Senhor está tratando conosco poderosamente hoje ao longo do dia. Já estive neste altar pela manhã, agora estamos no nosso segundo encontro e hoje é a última reunião de domingo do ano. Então, nós louvamos ao nome do Senhor por ter chegado até aqui, louvamos ao nome do Senhor pelo cuidado dele até aqui, e o Senhor renova o nosso fôlego e fé de dias melhores. Amém, gente? Esse borbulhar no coração existe. E o Senhor, sem dúvida, nos dará dias melhores. Mas eu quero ir já direto para a Bíblia, para nós aproveitarmos muito esse tempo juntos. E o texto sagrado começa em Filipenses, capítulo 1, versículo 21 em diante. Hoje uma lição, irmãos, que é preciosíssima. Não desmerecendo qualquer outra lição, mas hoje nós vamos tratar um pouco sobre a vida. E mais sério ainda, tratar inclusive sobre a morte. Puxa, pastor, estamos festivos, celebrando uma reta final de ano. Pois é, mas hoje eu vou tocar no assunto morte. O texto sagrado começa dizendo, no verso 21, o seguinte: porque para mim, é o apóstolo Paulo falando, o viver é o que, irmãos? É Cristo, e o morrer é ganho. Mas, se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei, então, o que deva escolher. Mas de ambos os lados, estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. Então pare aqui, vamos compreender. O apóstolo Paulo foi um grande homem, nós sabemos disso. A luz do evangelho brilhou na vida dele, e ele de perseguidor passou a ser perseguido, porque ele agora, o que ele criticava, o que ele perseguia, ele agora cria, ele pregava. Foi uma mudança muito grande de vida. Aquela luz que já pregamos outro dia brilhou na vida dele, no caminho dele, e ele mudou de caminho, mudou de direção. E teve um certo momento da vida dele que ele estava tão anestesiado ou vibrando com as coisas do céu, que ele começou a ficar em conflito. Começou a gerar nele um certo conflito. Ele pensava nas coisas do céu e sem dúvida compreendia, o céu é muito melhor do que aqui, ele dizia. Sem dúvida o céu é incomparavelmente melhor, palavras dele. Primeira lição, sem
mudar o foco e a direção da mensagem é essa. Todo cristão que se preze precisa ter um olhar para a eternidade. Todo cristão que se preze precisa ter um olhar para a eternidade. Não pense você que a vida é só o que os seus olhos veem. Não. Existe um plano maior, muito melhor do que esse que nós vivemos atualmente. A ponto do apóstolo Paulo ter esse conflito de dizer, eu queria estar lá. Eu já queria ir para lá. A eternidade, se ainda não foi pensada por você, seja aqui presencial ou virtual, ela precisa ser avaliada. Porque já diz a Bíblia, do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará o homem em troca da sua alma? Não tem nada, nada nessa vida que se compara ao plano divino, à eternidade. Se você ainda não compreendia esse assunto, se você ainda não compreendia a mensagem da salvação, se você porventura ainda não aceitou a Cristo como Salvador, se você porventura ainda não desceu às águas do batismo, saiba que são preceitos e ordenamentos bíblicos que devem ser obedecidos. No fechar dos nossos olhos pela última vez, nós teremos a sábia e grande oportunidade de estarmos eternamente ao lado do Senhor, e quero ouvir o seu amém. Sem dúvida, o plano divino, irmão, é incomparável. A Bíblia diz que lá não vai precisar dessa iluminação artificial, e penso eu que nem mesmo a luz do sol, porque de acordo com a Bíblia, o próprio Deus iluminará tudo. Olha que precioso! Essa briga desenfreada por dinheiro, real, ouro, dólar, e essas coisas todas, isso aí não é a motivação lá de cima, porque de acordo com o texto sagrado também, as ruas, em suas decorações, usam ouro e cristal. Olha só, irmão, então aquilo em que as pessoas disputam aqui, lá em cima é decoração das ruas. Que coisa fantástica. Então seria uma comparação muito grosseira, comparar as coisas desta vida com as coisas de lá. Puxa vida, não tem comparação. Lá não haverá choro, você diga amém, Jesus. Não haverá. Lá não haverá doença, você diga aleluia. Lá não haverá essas coisas todas. Oh, que coisa preciosa. Então, por que eu lhe trago primeiro esse entendimento? É comparação grosseira. As coisas daqui com as coisas de lá. É desleal tal comparação. Mas voltando ao que tratamos, ou que vamos tratar hoje, ele ficou então em certo conflito. Eu queria estar lá, mas espera lá, aqui ainda precisa de mim, você entende ou não? Agora eu estou confuso, agora eu estou em aperto. As palavras dele do verso 23 foram essas: eu estou em aperto, eu desejo ir para lá, mas aqui ainda precisa de mim. E um tanto começou, sem maldade ou malícia, com olhar na eternidade, a desmerecer as coisas desta vida. E é exatamente esse paralelo que nós faremos hoje. Não me interprete mal, é necessário nós termos o olhar para a eternidade. Eu não posso ser um pregador fanfarrão, que fala de todo o assunto, e não fala a respeito da eternidade. Eu não posso cometer esse crime teológico, não posso. Mas eu quero que você compreenda também, de que além do olhar para a eternidade, enquanto estivermos aqui, devemos valorizar, cuidar de tudo aquilo que Deus nos deu. Se você for um estudioso da Bíblia, você certamente lembrará que em Gênesis, quando Deus criou o paraíso, quando Deus criou o espaço para que o Adão morasse, a ordem de Deus foi: cuide do que, irmão? Cuide do jardim. Olha só a curva ou a direção que a mensagem vai seguindo. Quem tem o dever de cuidar do jardim, quem é, irmão? Quem é? Nós. Ou você, eu,
cada um cuida do seu jardim. E veja o que mais vem a palavra nos trazendo essa direção. Eclesiastes 9, verso 10, já nos aponta mais sobre esse cuidado. Repito, para quem porventura vai pegar a mensagem a partir daqui, não se confundir na seriedade da mensagem. Devemos ter o olhar para a eternidade? É óbvio. Cremos na eternidade, cremos em novos céus e nova terra, cremos no descanso eterno, cremos na mensagem da cruz, cremos, tudo isso aí é fato. Mas veja o que o Senhor vai tratar conosco, Eclesiastes 9, 10. Observe: tudo quanto te vier a mão para fazer, o que diz, irmãos? Faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura, para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, e nem sabedoria alguma. Então perceba, irmão, a direção da mensagem. Já falei da eternidade, mas agora eu estou falando o quê? Tudo que vier à sua mão a fazer, você tem que fazer e se aplicar, sem ser de freio de mão puxado, sem ser de qualquer forma, sem ser empurrando com a barriga. A Bíblia recomenda que tem de ser feito aplicando todas as forças, se dedicar ao máximo. São oportunidades, bens, coisas e conquistas que Deus faz cruzar no teu caminho, e são coisas que você deve sim agradecê-las, cuidá-las, porque Deus entregou e confiou a você. Porque na sepultura, para onde tu vais, olhe bem, repito, eu sei que nós estamos celebrando uma reta final de ano, mas hoje o Senhor me constrange a tratar sobre a vida, dando um toque, uma ênfase na morte. Porque na sepultura, para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem sabedoria alguma. Não sabemos, né, irmãos, quando o nosso dia último chegará. Não sabemos quando os nossos olhos se fecharão pela última vez. E que não tenha havido remorso de nossa parte, de ter deixado de amar, deixado de falar, deixado até de passear, deixado até de planejar, deixado de executar, deixado de sonhar. Entende o que eu estou falando? É necessário, irmão. É necessário, faz parte. Infelizmente, uma vez eu vi e achei muito inteligente a mensagem do pregador, e que ele falava para a igreja sobre o lugar mais rico do planeta Terra. E num primeiro momento despertou curiosidade da igreja, porque a igreja talvez imaginou que falaria sobre o Oriente Médio, rico em petróleo e outros minérios. Talvez falaria o que? Da nossa Amazônia, que tem mata virgem até os dias de hoje. Imagina que riqueza não tem abaixo da terra. Acima da terra já tem a vegetação, que é linda também. Ou talvez falar do Pantanal, ou qualquer outro lugar em que se considera ser um lugar rico. E para contrariar, aquele pregador disse: pois é, o lugar mais rico não é nenhum desses que você pensou. O lugar mais rico é, para chocar a nós, chocar cada um de nós, é o cemitério. Lá existem muitos sonhos enterrados. Lá existem muitos sonhos não realizados. Naquela famosa expressão, depois eu vejo, entende o que eu digo? Depois eu faço, depois eu vejo, depois eu digo que amo, depois eu passeio, depois eu abraço, depois, e eu lhe pergunto, e se não houver o depois? O ditado popular diz o que, irmão? O amanhã a Deus pertence. Não sabemos do amanhã. Não choca comigo, eu não estou rogando morte para ninguém, não é essa a mensagem.
Mas eu estou dizendo que aquilo que você está vivendo hoje, nós chamamos de presente, e vamos costurar e pensar nisso. É um presente que Deus te deu. É um presente que Deus te deu. Amém, gente? Vira aí para o irmão e diga: viva o presente, né? Viva, desfrute desse presente. Eu sugiro, não vou exibir aqui na transmissão, mas eu sugiro depois você ver um vídeo na internet chamado Flores em Vida. Não sei se você conhece. E esse vídeo sugere nós não entregarmos o nosso amor e carinho apenas póstumo, apenas no culto fúnebre. Não entregar as nossas emoções apenas quando estivermos no culto de despedida, falando do culto fúnebre. Que possamos entregar sim nossas emoções, nosso amor, nosso carinho, apesar das limitações atuais, nosso abraço, nosso beijo, nossos votos de conquista e felicidade a outrem, em vida. Diga amém, gente? Em vida. É necessário, é importante. Palavra de Deus para nós, o Senhor vai tratando conosco. Em cima desse raciocínio, eu vou lhe trazer alguns casos na Bíblia, de pessoas que não aproveitaram tão bem assim o tempo que receberam da parte de Deus. Alguns deles, vai entendendo, irmão, alguns deles receberam da parte de Deus um tempo extra. Pensando no linguajar de futebol, é como se eles tivessem ido para a prorrogação. Eles receberam da parte de Deus um tempo extra. O primeiro caso, pegue nota, que agora eu vou citar, se Deus permitir, 11 casos. Olha quantos casos tem na Bíblia. O primeiro caso eu vou separar dos outros 10, porque foi um caso de enfermidade. O homem não tinha morrido não, o tempo não tinha acabado literalmente. Mas a mensagem da parte de Deus é que ele iria morrer. Esse texto está no livro de 2 Reis, capítulo 20, os versos de 1 a 6, trata a respeito do tema. Vai pegando nota, que eu vou me acelerar para tentar falar dos 11 casos hoje. A vigília é hoje, pastor? Não, fique em paz. Tem gente que me olhou assustado, Jesus, mais 11, pois é. Mas, de forma a você aproveitar, mesmo que de forma panorâmica, 11 casos. O primeiro caso, repito, separando os outros 10, não havia morrido, mas o Senhor tinha usado um profeta chamado Isaías, para mandar recado para um homem chamado Ezequias, que era rei, e o recado foi: põe em ordem a sua casa, lembra desse texto? Porque morrerás e não viverás, põe em ordem a sua casa. E a Bíblia diz que o Ezequias virou o rosto para a parede e começou a fazer um misto de orar, chorar, chorar, orar, orar, chorar. Irmão, eu não sei o que ele falou para Deus, mas eu sei que Deus respondeu. E no verso de número 6, diz a Bíblia que Deus deu para Ezequias mais 15 anos de vida. E você diga graças a Deus. Vamos trazer para os dias de hoje? Por favor, não quero adulterar a Bíblia, não me leve a mal. Mas o que será que foi a oração desse Ezequias, hein? Falando do nosso contexto de hoje, será que ele diria: puxa, Senhor, logo agora que eu vou ter netos? Estou dando exemplos, por favor, né? Logo agora, Senhor, que estão encontrando a vacina, sei lá, né? Logo agora que eu vou começar a faculdade, logo agora que eu estou vivendo uma fase tão boa no meu reino, sei lá, poderia ter as razões, os motivos. Olha, irmão, eu sei que foi uma oração poderosa. É como se ele dissesse: Senhor, não deu tempo de eu fazer tudo o que eu gostaria de fazer. Ficou coisa pendente, Senhor, eu não completei tudo não. E por alguma razão, irmão, a oração dele tocou Deus, e Deus atendeu. E deu para ele, repete, quanto tempo mais? 15 anos de vida.
mais 15 anos para ele fazer o que ele não tinha conseguido fazer. 15 anos é muito tempo? Hein? Pode responder. É muito tempo ou não? 15 anos é muito tempo, é sim. Só que o caso dele, irmão, que triste. Se você for a 2 Crônicas, ou o segundo livro de Crônicas, capítulo 32, verso 25, você verá lá, coloque na tela, acompanhe, anote, eu vou citar alguns textos, alguns eu vou só citar, mas gostaria que você não perdesse essas anotações. O texto de 2 Crônicas 32, 25 diz o seguinte: mas, olha o que diz, não correspondeu Ezequias ao benefício que se lhe fez, porque o seu coração, o que diz, irmão? Se exaltou. Então vamos lá, compreendendo dentro da nossa lição. Então ele já estava, em aspas, pela bola 7, o tempo dele já tinha acabado, ele falou com Deus, algo tocou Deus, a ponto do senhor, tá ok, Ezequias, vou lhe dar a colher de chá. Você já ia vestir o paletó de madeira já. Mas já que você está aí dando os seus argumentos para mim, eu vou permitir, eu te dou mais 15 anos. Ô irmão, o caso dele, ele não aproveitou os 15. A Bíblia diz que ele não correspondeu ao benefício do Senhor. Agora eu abro parênteses, irmão. E nós, será que teremos tempo extra? Não sei. Tem pessoas que têm, irmão. Deve ter um mistério da parte de Deus para alguns casos. Pessoas que entram na UTI que você pensa, não sai dessa. Às vezes o doutor já liga para a família dizendo, olha, o que tinha de fazer, fizemos. Você já viu casos assim? Já ou não já? Já viu? Já viu ou já? E o cidadão sai e vive vida normal. Diga graças a Deus. Irmão, não tem explicação, irmão. Talvez a medicina diz, família, vamos desligar os aparelhos. Daqui a pouco, quando se fala em desligar, vai ver o cidadão ouve, há quem diga que ouve mesmo no coma, há quem diga que entende. Vai ver o cidadão diz, epa, pera lá, o corpo reage. E sei lá, o mistério divino, o cidadão volta. Lá o aparelho que já estava só na linha, aquele lá, como quem diz, foi-se. O cidadão volta, abre o olho, pede água, começa a conversar. Você já viu casos assim, irmão? Sim ou não? A pessoa ganhou um tempo extra. Pessoas que se acidentam, você olha fotos do acidente, vê o carro para onde foi parar, você imagina o inevitável. Não sobrou nada. Daqui a pouco você descobre que o fulano que estava lá na calçada era um motorista. Conversando contigo, como se nada tivesse acontecido. Como a gente diz no linguajar, o fulano nasceu de novo. Você já viu o caso? Quem já viu? Levante a mão. Já ou não já? Essa pessoa, vamos lá entender, ela ganhou tempo extra. Ganhou tempo extra. Cirurgias de risco que a pessoa sai bem. Ganhou tempo extra. Agora, irmão, esse tempo extra que Deus deu, será que tem uma razão? Entende a lição? Será que tem uma razão? Será que seria um toque da parte de Deus para que a pessoa execute algo que ela ainda não executou? Seja no plano da salvação, ou seja também algo nessa vida, eu acredito muito, irmãos, mas muito, em propósitos. Eu não creio em coincidências. A gente precisa ser um pouquinho mais crente, irmão. O que a gente chama de coincidência pode ser muito bem um mistério dos céus. Como a gente costuma dizer, uma jesuicidência. Você crê nessas coisas? Crê ou não? Crê ou não crê? Eu creio, irmão, nessas coisas. O caso de Ezequias, ele ganhou mais 15 para executar algo que ficou pendente, mas a Bíblia diz que ele ainda não aproveitou. Agora, quer um conselho, amigo? Eu não sei se você vai ganhar tempo extra. Falando de novo no linguajar do futebol,
aproveite o tempo regulamentar. Aproveite o tempo que já está garantido. 45 do primeiro, 45 do segundo, é a hora para definir a partida. Se Deus te der, a exemplo do juiz, aqueles minutinhos a mais, ou uma prorrogação, ou quem sabe pênalti, ou enfim, esticar a partida, isso aí já é com o juiz e com o desempenho do jogo. Mas não sabemos se o tempo extra virá. Fora esse caso, que eu preferi destacar dos outros 10, a Bíblia cita outros 10 casos. Eu vou citar para você não perder esses assuntos ou essas referências. 10 casos na Bíblia de pessoas que acabou-se o tempo completamente. Do que eu estou falando, irmãos? Morreram. Morte. Acabou-se o tempo completamente. Acabou-se. A gente diz no ditado popular, enquanto há vida, há esperança. Mas no caso deles não havia mais vida. Então acabou-se. Eu vou citar alguns. Se fosse você, anotava, não perdia. O primeiro caso, irmãos, falando do Antigo Testamento, é o filho da viúva. Está no livro de 1 Reis 17, 17. Esse caso, só para refrescar sua memória, é aquele caso em que o profeta Elias chegou até a casa dela, pedindo que ela fizesse um bolo. Lembra desse caso? E o profeta Elias mandou uma palavra de bênção para a mulher, dizendo: não vai faltar farinha na panela, não vai faltar azeite na botija, e assim aconteceu, e a mulher foi abençoada. E essa mulher, uma viúva, ela tinha um filho, e por algum mistério, irmão, o filho dela enfermou e morreu. Essa viúva chamou pelo profeta Elias. O Elias chegou em sua casa, levou o garoto até o quarto do menino. Diz a Bíblia, já estou falando do verso 21 de 1 Reis 17, alguns textos eu vou só citar. Diz a Bíblia que o profeta Elias mediu sobre o menino, ou deitou-se, e diz a Bíblia que fez isso por 3 vezes. E o calor do profeta passou para o menino, e o milagre aconteceu. O menino ressuscitou. Que tremendo, irmão. Que tremendo. Um menino ressuscitou. O verso 22 diz que a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Diga graças a Deus, irmão. O menino ressuscitou, irmãos. Esse é um dos casos. Eu posso te citar um outro caso, muito tremendo, do sucessor de Elias. Quem foi o sucessor de Elias? O Eliseu, que viveu uma história muito parecida, e se você não cuidar, você até mistura uma história com a outra. Parece demais uma com a outra. O Eliseu, ele falando de uma sunamita. Essa mulher era uma mulher rica, uma mulher casada, sem filhos. Foi aquela mulher que observava o profeta Eliseu e dizia: este que passa por mim é um santo homem de Deus. Lembra desse caso, dessa história? E ela decidiu com seu marido, ela tinha dinheiro para isso, posse para isso, ela decidiu com seu marido fazer um quarto para o profeta quando ele passasse por ali. Lembra dessa história? Estou tentando ao máximo te ajudar para falarmos do máximo de casos hoje. E então diz a Bíblia que ela fez esse quarto para o profeta. Preparou lá uma cama, enfim, um local preparado para o profeta, como se fosse uma casa de passagem. Quando ele estivesse por ali, ele teria um local para repousar. Que bonito. E o profeta Eliseu, registrando gratidão por essa mulher, registrando gratidão pelo que ela fez, mandou uma palavra de bênção para ela e disse: eu vejo que você ainda não tem filhos, pois daqui ao tempo determinado você será mãe. A mulher: mas como? Como é isso? Meu marido já é velho, mas você será mãe? Resumindo-se os fatos, ela engravidou e teve um filho. Eu abro parênteses, não quero fazer curva na mensagem, mas quem tem carinho com a causa do Evangelho, quem tem carinho com a causa nobre do Evangelho, é recompensado por Deus. Quem planta, colhe, irmão. É o princípio da fé cristã. Quem planta, colhe. Carinho com a obra de Deus, carinho com a missão, carinho até com o local nosso de culto, a igreja de Cristo. Essa pessoa vai ter uma colheita, sem dúvida. Guarda isso no teu coração. Semear. Quem semeia, colhe.
Mas voltando para a lição, esse menino que nasceu, diz a Bíblia que ele já era adolescente, ele começou a sentir dor de cabeça, e era uma dor muito forte, ele gritava, ai minha cabeça, ai minha cabeça. Resumo dos fatos, ele não resistiu e morreu. Os pais, vendo o garoto morto, levou o garoto até o quarto, sob a cama do profeta, deixou ele ali, fez o profeta saber que o garoto tinha morrido, o profeta veio, e em caso muito semelhante, ele deitou sobre o menino. A Bíblia aqui fala mais detalhadamente, verso 34 de 2 Reis 4, ele colocou boca sobre boca, olho sobre olho, mão sobre mão, estendeu sobre ele, e mais uma vez passou calor para o menino, e o corpo do menino se aqueceu, e ele ressuscitou. Diga amém, gente. Por que eu estou citando esses casos, mesmo que de maneira mais breve? Para você entender que tem casos extraordinários de pessoas que ganharam um tempo extra. Só por isso. Existem, repito, casos extraordinários de pessoas que ganharam um tempo extra. E me perdoe falar isso uma hora dessa, eu sei que ainda é festivo, estamos vindo do Natal, as portas e reta final de ano, mas eu estou tratando sobre o assunto morte. Se eu terei tempo extra, não sei. Se você terá, também não sei. Qual é a lição bíblica? Aproveite o tempo regulamentar. Aquilo que vier à sua mão, lembra o que lemos agora há pouco? Faça com todas as tuas forças, para que você não viva remorso, irmão. Entende o que estamos falando? Para que você não viva remorso. De não ter tentado, de não ter lutado, de não ter feito. Pessoas que às vezes partem cedo. Às vezes alguém diz, puxa, agora que ele tinha acabado de fazer tal coisa. Você já ouviu histórias assim? Ou seja, fica sempre esperando um evento futuro para poder aproveitar aquilo que recebeu da parte de Deus. Repito, para quem pega a mensagem a partir daqui, não tire os olhos da eternidade. Entendeu o que eu falei no começo? Não tire o olhar da eternidade, isso é fato. Eu creio na eternidade e eu prego ela sem nenhum constrangimento. É necessário, faz parte. Mas não tire o olhar também daquilo que Deus te deu aqui embaixo. Não tire, não. Talvez alguém nesse tempo tão difícil já desgostou da vida, já desgostou do que tem. Não faça isso não, cristão. Talvez teve os solavancos da vida, saindo de uma frustração, de uma separação, está dilapidando patrimônio. Não faça isso não. Coisas que talvez você conquistou décadas, você entende, irmão? Décadas. Talvez fruto de um desgosto, está rifando tudo como se fosse meia dúzia de bala. Não faça uma coisa dessa. Isso tudo Deus permitiu chegar na tua mão por alguma razão. Você entende ou não? Não faça isso não. Não faça isso não. Não despreze aquilo que Deus fez chegar na sua mão. Quem entende, balança a mão, diz, estou entendendo. Então, eu já lhe citei vários casos. Eu posso ainda falar do Eliseu, no segundo livro de Reis, capítulo 13, a Bíblia diz que o Eliseu estava tão na unção de Deus, irmão, que já havia apenas os restos mortais, estava numa cova apenas os restos mortais de Eliseu, e alguém descuidosamente, imagino eu, pegou um defunto e jogou na mesma cova que o Eliseu estava. A Bíblia diz que quando esse defunto encostou-se nos ossos de Eliseu, ressuscitou também. No linguajar jovial, Eliseu estava na unção até no tutano, até nos ossos. A memória do homem ainda estava fazendo coisas maravilhosas. Eu abro parênteses, na tecnologia de hoje isso é possível. É você eternizar a sua vida através de livros, eternizar a sua vida através de músicas, eternizar a sua vida através de mensagens gravadas. Nosso missionário fez isso aí desde 1900, lá vai bolinha. Nós estamos começando a fazer isso há outro tempo. Puxa, que um dia, que seja muito adiante,
quando os olhos fecharem a última vez, isso fica para a posteridade. É a obra de Deus acontecendo, mesmo quando restar só os ossos. Entende? Quem entende, diga: estou entendendo. Bom, já lhe citei vários. Agora eu vou citar alguns só para você completar a lista dos 10. Pegue nota que eu vou mais depressa. Esses 3 que eu citei agora são casos do Antigo Testamento. O filho da viúva, a mulher sunamita e esse homem que foi encostado nos ossos do Eliseu. Tem outros 7 casos que são do Novo Testamento. Um deles, você já sabe que é o Cristo, que é o Senhor. Nele eu não vou nem dar muita ênfase, porque ele foi o único que morreu, ressuscitou e não viu a morte outra vez. Esses todos os casos aqui, mesmo que ganhassem tempo extra, morreram de novo. Mas vamos lá, mais casos, pegue nota. Lucas 7, verso 11, fala a respeito do filho de uma viúva. Lucas 8, 41, fala sobre a filha de Jairo. No Mateus 27, 52, fala sobre vários santos que haviam morrido depois da morte de Cristo, também ressurgiram. Mateus 28 fala sobre o próprio Cristo. Atos 9, 36, fala a respeito da Tabita. Em Atos 20, verso 9, fala a respeito de um jovem que estava na janela em um culto do apóstolo Paulo. Diz a Bíblia que o apóstolo Paulo alongou no culto, já passou a madrugada, e esse garoto na janela, ele cochilou, caiu e morreu. O nome do garoto a Bíblia chama de Eutico. Também foi e ganhou tempo extra. E o último que eu cito para completar a lição de hoje é um homem chamado Lázaro, que está no Evangelho de João, capítulo 11. Você entende até aqui, sim ou não? O caso de Lázaro eu deixei por último de propósito. Jesus foi até a casa da família de Lázaro. A Bíblia diz que Jesus sentiu a perda dessa família. No versículo 35, diz a Bíblia que Jesus chorou, irmão. Jesus chorou. Eu acho fantástico Jesus nos ensinar a ser empático, a sentir a dor do próximo. Entende isso? Isso aqui é divino, irmão. Sentir a dor do próximo. E diz a Bíblia que Jesus falou para Marta e para Maria de que ele tinha poder para ressuscitar a Lázaro. E ainda diz no verso 40, não te hei dito que se creres, verás a glória de Deus? 43, nós lemos, e tendo dito isso, clamou com grande voz. Jesus clamou: Lázaro, vem para fora. Olha o verso 44. E o defunto, irmão, o que diz aí? Saiu. Tendo os pés, as mãos ligados com faixas, o rosto envolto num lenço, disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Vamos lá? Entendendo o que estamos estudando já há alguns minutos? São casos de pessoas que ganharam o quê? Tempo extra. São casos na Bíblia de pessoas que ganharam tempo extra. Volto a dizer, teremos tempo extra? Não sei, meu irmão. Mas um conselho de pastor, ou ainda melhor, conselho de amigo: aproveite o tempo regulamentar. Amém. Vira ao vizinho e diga: aproveite o tempo regulamentar. Aproveite. Por que eu deixei o caso do Lázaro por último? Evangelho de João 12, 9, aqui eu vou terminar. Diz assim o recado sagrado: e muita gente dos judeus soube que Jesus estava ali, e foram, não só por causa de Jesus, mas também para ver quem, irmão?
a Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. E os principais dos sacerdotes tomaram deliberação para matar também a Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, iam e criam em Jesus. Palavra de Deus para nós. De leitura basta, feche e olhe adiante. Lázaro ganhou um tempo extra, e Lázaro, no tempo extra, a vida dele apontava para Cristo. Pode parecer estranho, mas é o que está escrito. Algumas pessoas iam, já não era só por causa de Jesus. Algumas pessoas iam pelo fator curiosidade, para ver quem, irmão? Para ver Lázaro. Queriam ver. Deixa eu ver se você é o Lázaro mesmo, me empresta o teu RG. Levanta o braço, deixa eu ver se você está vivo mesmo. Queriam ver Lázaro. Lázaro era uma resposta de alguém que ganhou um tempo extra. Irmão, em resumo, tudo que falamos, se teremos tempo extra, não sei. Se aqui do nosso meio alguém já está no tempo extra, talvez. Mas a palavra de ordem hoje é o que nós começamos hoje, lendo lá em Eclesiastes 9:10. O que vier à sua mão, faça conforme as suas forças. Para quando os seus olhos fecharem pela última vez, você não viver remorso de não ter feito, de não ter amado, de não ter pregado, de não ter cultuado, de não ter passeado, de não ter curtido filhos, enfim, remorso. É o funcionário que quando vê o patrão rígido e dizendo, olha, você está demitido, tem uns que só nessa hora desperta, e às vezes chora as mágoas para o patrão, mas justo agora que eu ia vestir a camisa da empresa. É um fanfarrão, né, irmão? Então agora que você não está mais no quadro de funcionário, agora você ia ser um excelente funcionário. Já vai tarde. Ou o pastor, quando por alguma razão é transferido, e às vezes chora também as mágoas, puxa, justo agora, que eu tinha muitos planos para aquela igreja. É um fanfarrão, né, irmão? Por que que agora que tem os planos, agora que já não é mais o pastor daquela congregação? Entende o que eu digo? Palavra de Deus para nós. Pois é, alguns personagens da Bíblia, como foi trazido na mensagem, ganharam um tempo extra. É o caso de Lázaro, é o caso de Ezequias, e eu poderia citar outros nomes como lá já citei na mensagem. Se eu terei, se você terá tempo extra, não sei, não sabemos, mas a recomendação da lição de hoje é aproveite o tempo regulamentar. Palavra de Deus para nós. De minha parte agora compete orar, de minha parte agora compete falar com Deus a seu favor. Vamos orar? Pois fecha os olhos, nós oramos agora. Deus querido e amado, Senhor nosso, Deus poderoso, eu oro por este amigo, por esta amiga, que talvez agora esteja acamado, adoecido, ou agora olha um pouquinho para trás em sua história e percebe que não aproveitou como deveria, não aproveitou quando a saúde era mais forte, não aproveitou quando o corpo era mais forte e que talvez agora amarga a triste ideia de não ter feito tudo o que deveria fazer. Meu Senhor, eu oro por ele, eu abençoo a vida dele e eu digo que o Deus abençoador pode transformar maldição em bênção. Ele pode fazer isso e é o que eu rogo em seu favor, é o que eu rogo em favor da sua vida, sua casa, sua família, em nome de Jesus. Não é tarde demais. O Senhor é o Alfa e o Ômega, Ele domina o tempo, Ele domina as estações. Que seja assim, em nome de Jesus. Glória a Deus. Bom, nossa igreja em Blumenau é este endereço que aí aparece. Rua Amazonas 455, no bairro Garcia. Se eu falo com você que mora aqui no extremo norte do
de Santa Catarina, claro que eu quero vê-lo presencialmente, né? Quero vê-lo presencialmente. Se talvez visitando, se talvez morando, ou talvez até indicando para um parente, um amigo seu que mora por aqui, não é? Serão bem-vindos, sem sombra de dúvida, tá bom? E aos demais, nossa TV e rede social, Deus te abençoe, viu? Até a próxima!